Salmo 34, irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor. E até para evitar que eu fale tanto, como é do meu costume, eu vou distribuir aqui, como é do nosso hábito eventual, alguns versículos, passagens bíblicas que vão nos ajudar a compreender ou mesmo a ampliar a nossa reflexão sobre esta passagem, o que de forma devocional o Salmo 34 pode significar para tantos, mas também o que de forma de desenvolvimento da maturidade espiritual a gente adquire quando amplia um pouco mais os estudos acerca do que conta o Salmo 34, né? Você encontrou o Salmo 34, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo. Só aí já daria um estudo bíblico, em todo o tempo. Bendizer o Senhor em todo o tempo, será mesmo? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, será mesmo? Estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais precisará passar por vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Amém. Vou pedir a nossa irmã Magda que nos dirija ao Senhor nesta oração, pedindo inspiração a cada um de nós, humildade e fé, para com alegria recebermos a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai, louvado e glorificado seja o Senhor todos os dias. Ainda em tua presença, pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco, iluminando, meu Pai, a mente do pastor Adilson, cuidando para que tudo, meu Pai, que seja ministrado e ensinado nessa manhã, venha, meu Pai, do teu altar. Amém. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que, meu Pai, esse ensinamento desça, meu Pai, e penetre em nossa alma, para que a gente ponha tudo em prática. Porque não adianta, meu Deus, de nada ouvir somente a tua palavra e não praticá-la. Então, que o Senhor esteja, meu Pai, com todos nós, dando, meu Deus, sabedoria ao pastor e a todos, meu Pai, os membros dessa igreja, para que, meu Pai, nós possamos praticar e, meu Deus, passar para os demais também, meu Pai, aquilo que aprendemos. Esteja conosco, Deus, é assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. 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 Vexame ou bem-aventurança? A escolha é sua. Esse é o título da nossa aula nesta manhã, a reflexão coletiva. Vexame ou bem-aventurança? A escolha é sua. Claro que se depender da minha escolha, da sua escolha, ninguém vai escolher vexame. Só que uma questão é a nossa vontade temporal, uma vez que estão diante de nós algumas situações, em qualquer juízo mental que nós tivermos desenvolvidos, a gente vai escolher sempre coisas que aparentemente ou nos agradam, ou nos dão segurança, ou nos convencem de escolhê-las. Ninguém escolhe, né? Como é a questão de planejamento. Ninguém escolhe passar por frustração. Ninguém escolhe, né, ter nenhum tipo de perda, né? Ninguém escolhe, né, ser, como se diz, né, diminuído naquilo que é a sua força. Ninguém escolhe ter perdas materiais e por aí vai, né? Agora, uma coisa é a gente ter vontade, a gente planejar, a gente sonhar. Outra coisa é a gente, na verdade, né, diante das grandes escolhas que tem para fazer, a gente colocar como regra básica, né, de tudo que vai fazer, né, qual que é o fundamento da minha escolha, né? Devo escolher isso ou não escolher? Porque a vida toda, sobretudo quando a gente chega na idade madura, depois dos 18 anos, né, a vida toda a gente terá de passar por escolhas, enfrentar situações que nos requerem. Por isso, aspas, né, a vida de adulto é tão chata, né?
Como vocês sabem, quando está terminando a adolescência, a psicopedagogia trabalha com um momento importante na sinapse, né? As duas batatas, né? Os dois carás ali do cérebro, né? Direita e esquerda, e um vão entre eles, e no meio ali chamado sinapse, né? E ali há uma comunicação de neurônios, né? A gente pode pensar assim, de eletrodos magnéticos que se comunicam, e a sinapse está sendo reprogramada da adolescência para a juventude, né? Ou para a fase madura. E essa reprogramação é como se fosse apagar a vida infantil e entrar na vida adulta. Por isso que o adolescente, aspas, fica rebelde. Por quê? Porque ele não é mais criança, mas tendo passado toda a sua vida ainda naquela fase da irresponsabilidade. E quando ele olha, eu costumo dizer assim, ele pega no muro, força os braços para olhar o que tem de lá do muro. O que tem do outro lado do muro? É a vida adulta. Quando ele olha de lá, como ele não a viveu ainda, ele não encontra nada com o que ele se identifica. E aí ele não quer ir para lá. Porque o lado de lá, ele não viveu ainda, não tem nada que identifica com ele. Então ele entra em crise, a gente fala, é rebelde, toda aquela coisa que quem tem filho adulto, né, ou adolescente sabe como é que é. Mas a nossa vida é assim, quando nós passamos para o outro lado da fase adulta, constantemente nós somos, né, forçados, porque muitas vezes nós retardamos decisões, escolhas que devemos fazer, porque nós imaginamos que fazendo aquela escolha, né, teremos de arcar com responsabilidade, ou às vezes consequências que a gente não sabe se serão boas ou ruins. Ah, pastor, então o que fazer? Né? Bom, o que fazer eu e você sabemos, né? Todos nós sabemos que a coisa mais básica que um crente faz é primeiro colocar no altar do Senhor. Coloca lá, Senhor, está diante do Senhor, tanto as causas simples quanto as causas grandes. Coloca diante do Senhor, e o que Ele mostrar, faça. Porque não adianta a gente colocar diante a causa diante do Senhor, Ele mostra o que a gente deve fazer, e ele fala, mas assim eu não quero, né? Então por que colocou? Né? Então a gente vai seguir esse método. Quando a gente coloca, né, todas as causas que são fruto, que são alvo, né, de escolhas que devemos fazer diante do Senhor, né, nós devemos nos preparar para para os resultados que virão, né? E no Senhor, em qualquer situação, mesmo que aparentemente aos nossos olhos o resultado seja ruim, negativo, né, se veio como propósito do Senhor ou permissão do Senhor, nós vamos glorificar a Deus. É por isso que um texto que a gente já vai colocar para ser lido, né, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses que a gente, né, deve fazer tudo em nome de Jesus, tá? Vou distribuir alguns textos aqui, não tem muitos, mas vamos ajudar a compreender esse tema, e também, obviamente, o texto do belíssimo Salmo 34, curtinho, mas belíssimo Salmo 34. Quando eu disse na leitura, bendirei o Senhor em todo o tempo, eu disse será. Basicamente, será é que quando nós estamos em crise da fase adulta, crise no casamento, crise na vida espiritual, crise no trabalho, crise com a saúde física, emocional, crise de forma material, financeira. Quando nós estamos em crise, aí a nossa existência joga para fora toda a nossa fragilidade, ou estampa, né? Fica escancarada. Eu vou começar por aqui, uns dali, da direita, da esquerda e do centro. Começar com a presbítera Jaqueline. Juízes, no capítulo 6, não muito distante aí do Salmo, só voltar alguns. Deixa eu pegar o versículo aqui. Juízes, no capítulo 6. Dos versos 11 a 13. O texto é conhecido e já a gente cola na compreensão do Salmo 34. Juízes 6, 11 a 13. Por favor, pode. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, seu filho, que estavam malhando o trigo no lagar para pôr as salvas dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu
eu não sei você, mas eu olho para esse texto, toda vez que eu olho para esse texto, eu penso num jovem casado, né, jovem adulto casado, afastado da igreja. Porque a memória do texto, eles olha, os meus pais me contavam, os meus avós me contavam as maravilhas que Deus fez por eles, nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas crises, nas situações de escolhas que se deviam fazer ou diante de tantas possibilidades, qual delas escolher. Então eu vejo, quando esse texto é lido, eu costumo imaginar que pode ser comparado a um jovem afastado da igreja, afastado de Deus. E o texto é curioso porque diz que um anjo aparece para ele, ou seja, não é uma pessoa. Vamos imaginar um anjo, ou seja, Deus mandou um enviado para falar com ele. E aí, como se diz, olha, ele foi provocado, então abre o seu coração. Quando ele foi provocado, porque está afastado da igreja, afastado de Deus, né? Trabalhando naquelas condições, ele foi provocado por alguém que Deus manda lá falar com ele, Leila, e fala assim: escuta, salve homem valente. Valente, pera lá, deixa eu te contar como é que está a minha vida. Diz o texto que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de cuidar da uva. Então estava um serviço improvisado, tentando ainda se salvar dos filisteus. Tempo de guerra, tempo difícil. E então, ó, bota para fora toda a sua angústia, a sua tristeza, ou o seu conflito, irmãos e irmãs, espiritual com Deus, diante das escolhas. Então é fácil a gente repetir o Salmo 34, já logo na primeira frase: bendirei o Senhor em todo o tempo. Pelo que me consta, naquele momento, Edna, Gideão não estava louvando o Senhor em todo o tempo. Filho de crente, judeu de judeus, com toda a história conhecida, no entanto, afastado de Deus e da comunhão, porque por circunstâncias da vida. O texto prossegue, Deus faz uma prova dele, porque o texto vai dizer: provar e vede, né? E ele quer um sinal de Deus, o resto do texto vocês conhecem. Ele pede um sinal, Deus dá o sinal, atende à fragilidade, Magda, da fé de Gideão. E ele fica tão espantado com que Deus tenha respondido a sua inquietação e a sua dúvida. Ele pede um segundo sinal, vocês conhecem bem o texto, e Deus dá o segundo sinal. Aí ele se conforta e começa a perceber que Deus ia fazer coisas grandes a partir, né, da vida dele. Então, bendizer o Senhor em todo o tempo, irmãos e irmãs, é uma graça do Senhor, um mimo de Deus para nós. Porque é verdade, sim, há momentos que a gente não tem razão para bendizer o Senhor. Há momentos que a gente não tem ânimo espiritual para louvar. Momentos que a gente está, né, como Elias, num buraco. E que nesses tempos Deus nos permita, né, nos livrar, né, às vezes, daqueles que nos conhecem, que mas cadê o seu Deus? Mas de novo nesse buraco, de novo, e fica cobrando e cobrando. E de repente é o momento da gente, né, entender que cada um de nós tem momentos assim, momentos cinzentos na nossa caminhada. E nesses tempos é momento que a gente, ao invés de cobrar, é ajudar também nas nossas orações. Próximo, escolher de cá. Dona Débora, Colossenses 3, 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17. Todos podem encontrar para conferir, já que fala de bendizer o Senhor em todo o tempo, e em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Três, 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro e vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Seja
costumo dizer que com esse versículo, com esse bloquinho de 3 versículos, 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo subiu muito o sarrafo. Viu, Marcos? Para fazer aquela modalidade de salto em altura, né? Sabe quando vai o campeão mundial e coloca, pode colocar a 6,10. Até então, como se diz, né? O sarrafo estava lá em 5,90, né? Aí vem um campeão e coloca 6,10. Quem está cadastrado para pular depois dele, fala, pronto, deu ruim. Para chegar a 5,89, 5,85, 5,84, eu treinei 2 anos, ou 4 anos, 4 em 4 anos da Olimpíada, o cara vem e coloca 6,10. Aí o que te resta? Torcer para ele não pular, para ele não dar conta. Torcer para o sarrafo cair. Ele vai pular, vai pegar no sarrafo, o sarrafo cai. Aí, acho que são 3 ou 4 tentativas. Vai mais uma, cai. Mais outra, 4. Ufa! Agora abaixa o sarrafo. Vamos voltar para a realidade? 5,90, né? Só que com a escritura não dá, porque ela é inspiração divina, né? Então, amados irmãos, no verso 15, Paulo fala assim, olha, o juiz de todas as coisas do seu coração precisa ser a paz de Cristo. Então aqui eu já vou compartilhar com vocês uma primeira receita, um primeiro ingrediente fundamental para a gente fazer escolha, tá? E que quando a gente olha para esse ingrediente e vê que ele é um ingrediente bíblico, que vem do Senhor, fala, então eu não posso abrir mão disso. E qual é esse ingrediente, pastor? Ele fala, a paz no seu coração. Mas isso é tão simples? Não, não é tão simples. Que quando você vai colocar o juízo da paz com a escolha que você tem que fazer, você é inteligente e você é maduro. Você sabe que algumas escolhas a serem feitas não vão nos trazer paz. Vai tirar a nossa paz. Vai, então, não vou fazer. Pastor, mas que escolha que nos tira a paz? Uma escolha moral, uma escolha ética, de responsabilidade, compromisso com Deus. E aí a gente já começa a perceber que o que o apóstolo Paulo coloca como um sarrafo alto aqui, né, fazer tudo em nome de Jesus, é para o nosso bem. Porque tudo aquilo que não pode ser feito em nome de Jesus, é porque não deve ser feito. Toda escolha, diante das possibilidades que estão dando nos nossos olhos, toda escolha que a gente deve fazer, que não couber o nome de Jesus, primeiro, então não deve ser feita. É simples assim. É fácil de fazer? Não. Se fosse fácil, grandes líderes da Escritura, que está registrada aqui para a nossa consulta e crescimento espiritual, teriam feito. Você não teria narrativa de nenhum problema, de nenhuma queda de líder espiritual, né? E Davi é um desses grandes líderes, e esse texto retrata exatamente uma escolha ruim, das muitas que Davi fez, muitas escolhas ruins. Esta é uma escolha muito ruim que fez Davi, né? No verso 2 nós temos, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aí vem para o bloco 2, verso 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. É muito bom se sentir acolhido quando a gente acha que todo mundo virou as costas para nós. No casamento, e aqui a imensa maioria é casado, já foi casado, que tem viúvos também, viúvas, momento quando um dos dois, né, no casamento, hoje o aniversário de 30 anos, já passou? Já passou? Mas tá recente, né? Está dentro do mês. Está dentro do mês, né? É abril ou é março? Foi fevereiro, né? Então vocês demoraram a agradecer, né? Mas só agradecer porque a festa foi depois, né? Mas enfim, tá no período. Quando um dos dois está segurando uma bucha, com medo de ter que contar para o outro, porque imagina qual será a reação do outro. Aí vai segurando, né, Cleiton? Não sei se já passaram por isso. Vai segurando,
vai segurando lá, vai. A hora que ela souber, meu Deus, a minha paz vai acabar comigo, né? Eu vou perder minha paz, né? E aí você chega uma hora que não tem jeito, ou eu conto ou ela descobre, né? E aí será pior, né? Aí você vai, né, jejum uns 4 dias, aí você vai e conta, e surpreendentemente, né, Deus te abençoou e foi uma reação que você nem imaginava. E ao invés de você ser trucidado pelas falas e tal, ela vai, a pessoa vai e te abraça e fala assim, não, se fosse eu no seu lugar, estaria na mesma situação, porque é difícil. Então eu fico vendo, no contraste, a hora que você espera ser trucidado, por juízo, por críticas, por uma série de coisas, você recebe um abraço. Eu vejo esse Salmo 34, no verso 4, quando Davi fala isso, eu vejo isso, né? Ele mal, e por que mal, irmãos e irmãs? Daqui a pouco a gente vai ler para o contexto anterior, porque que ele vai falar de vexame ou bem-aventurança? Porque ele esperava, Magno, o juízo de Deus, a ira de Deus, porque ele fez algo horroroso. Então no relacionamento marido e mulher, às vezes você acha que vai receber o pior, porque você até mesmo talvez até faria se fosse o contrário. Não posso contar, pior que eu descobri que eu gastei todo o dinheiro, né? E que agora a gente está passando dificuldade, e ela no caso a mulher, né? Ela vai me quebrar as pernas, aí você vai retardando o tempo para falar, e de repente ela te abraça, te dá um abraço, um apoio, e fala assim, não, nós estamos juntos para qualquer situação. Você recebe um alívio, assim é o abraço de Deus, o acolhimento de Deus para Davi. É isso que eu sinto. Davi se sentiu acolhido, porque ele errou e errou feio com Deus. Então esse acolhimento, irmãos e irmãs, a gente encontra no Senhor. A gente encontra no Senhor. E que com o tempo a nossa maturidade espiritual vai nos ajudando a descansar nesse acolhimento que nós sempre encontramos no Senhor. E não é porque a gente acertou, Leila, o tempo todo. Se a gente acertasse o tempo todo, perderia sentido. Colossenses capítulo 3, ou Filipenses capítulo 3, né? Paulo fala isso. Se a gente acertasse o tempo todo, perderia o sentido a cruz de Cristo. Então a gente erra também. E quando a gente erra, o Senhor nos acolhe. Nos acolhe, não porque nós erramos, nos acolhe porque nós somos os seus filhos. Assim como a gente faz com o filho, que desobedeceu, que seguiu o caminho torto, que fez tantas coisas que você orientou não fazer, mas ele jamais vai deixar de ser o seu filho. Né? Fazer uma pausa. Eu tive um presbítero muito amado e ele sempre contava a mesma história. Ele dizia, quanto que o olhar humano é julgador, né? Aí diz que ele conta, nessa história ele contava uma ilustração, né? Haviam 2 pessoas do lado de cá da calçada conversando, 2 homens já maduros, e aí de repente passou um rapaz na calçada do outro lado. Aí um dos homens falou assim, tá vendo esse moço aí? Isso aí não vale nada, só vive pelos bailes a beber, e começou, né, a desmerecer o rapaz. A hora que ele terminou de falar todos os adjetivos sobre o rapaz, o outro senhor falou, esse é meu filho. Esse é meu filho. Ele poderia simplesmente, né, porque se o homem soubesse que era filho do outro, ele não estaria falando, né, porque o ser humano é especialista em fazer cena, né? Ele não falaria aquilo que falou. Então, ele não sabia que era filho do outro senhor que estava com ele conversando. Mas veja a diferença, enquanto um está descrevendo todos os adjetivos negativos sobre aquela pessoa, e que o outro, que o próprio pai talvez até concordasse, porque de fato era mesmo, boa parte daquilo era mesmo, mas não deixa de ser o seu filho. Então ele vai dizer, esse é o meu filho. Eu ouço, toda vez que eu ouço toda vez que eu lembro dessa ilustração que o Sr. José Batista contava, né, eu me lembro dele contar essa ilustração, e cabe muito bem nesse momento. Quando Deus olha para nós, Ele não olha como aquele excelente filho, né, que só te dá orgulho, prazer, alegria, que infla o teu peito e fala assim, esse é o meu filho. Mas se você tiver 2 ou 3 filhos, e um desses 3
Não seja semelhante ao outro que só te dá prazer, aquele que só te dá tristeza, decepção. Ele não deixará de ser o seu filho. Eu tenho certeza, e eu tenho 3 filhos, eu tenho certeza que você ora muito mais por aquele que te dá trabalho do que aquele que é, né, o filho da alegria. Por quê? Porque você quer vê-lo também bem do mesmo jeito que o outro. Então ele recebe muito mais a sua atenção, muito mais as suas orações. Percebe? Então nós não deixamos de ser filhos de Deus e filhas de Deus quando a gente erra, e erra feio, como no caso de Davi, nesse trecho aqui. Próximo texto, vou pedir para você encontrar comigo, por favor. Abra o texto de 1 de Samuel. Vou pedir agora para Leila. 1 de Samuel, no capítulo 17. Ou melhor, primeiro no capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, irmãos e irmãs, no capítulo 21, Leila, por favor, dos versos 8 e 9, e depois, presbítera Lília, recua lá no 17, no capítulo 17, o 38 e o 39. Então, agora, 1 Samuel 21, 8 e 9, você vai entender o contexto, depois a gente recua para ver, diante de escolhas também que Davi teve que fazer, né? Como ele mudou o critério, teve um resultado. Na outra escolha teve que fazer, mudou o critério, outro resultado. Vocês conhecem o texto, mas é a reflexão que o Senhor colocou no nosso coração para esta manhã, e Ele sempre fala conosco. Pode ler, 21, 8 e 9. E disse Davi a Amelique: não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu fizeste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta um pano de trás do efode, e tu a queres tomar. Toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante da minha. Ok. Vamos ler o texto 17, aí a gente já compara as duas escolhas simultaneamente. 17, 38 e 39. 1 Samuel mesmo, 17, 38 e 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo dos utensílios. Isso, até aí. Considerando que os dois textos são conhecidos, irmãos e irmãs, olha só, o mesmo Davi. Quando Davi está diante do rei Saul, que ele recebe o desafio de que o gigante Golias, o filisteu, amedrontava todo Israel, né? Deus chama esse homem, e ele, para dizer que era jovem, não tinha nenhum tipo de treinamento militar, para convencer o rei Saul de que ele era a pessoa certa para derrotar o filisteu, ele conta suas histórias de quando ele cuidava das ovelhas do rebanho no campo. Assim, olha, quantas vezes Deus me livrou de urso, de leão, com as minhas próprias mãos, braços, né? Eu protegi o rebanho. E se Deus me livrou assim, porque era um propósito dele, me livrou assim de mãos vazias, ou apenas com as mãos, né? De todos os inimigos para proteger o rebanho, ele vai me aparamentar para também livrar Israel desse filisteu. Então essa fé ingênua, mas ao mesmo tempo ousada. Davi não esperava ou não sabia o que estava por vir,
quando enfrentasse aquele gigante. Mas uma coisa era certa, você olha, se eu tenho que fazer uma escolha, eu só posso ir confiando no Senhor. Se fosse fácil fazer escolhas, irmãos e irmãs, quando nós estamos diante dos nossos olhos, muitas possibilidades, umas que tiram a nossa paz, outras que aparentemente, nos dão paz, e você está em dúvida, o que devemos fazer? É orar, pedir a direção de Deus, mas sobretudo, não ter o coração contrariado, com a consciência lembrando de que aquela escolha você não deve fazer. Então eu fico tentando imaginar o Davi, o Saul estava olhando como Saul, mas Saul foi tirado do reino, porque Juliano, Saul tinha a mania de tentar ajudar Deus. Essa é a biografia que Saul construiu no seu ministério, Saul sempre tinha a mania de tentar ajudar Deus. Não, mas pera lá, mas para dar certo, deixa eu fazer aqui, Então na primeira vez, vocês conhecem bem, lá no capítulo 10 ele é ungido, no capítulo 3 ele recebe a sua primeira tarefa, vai até Gilgal e espera lá o profeta por 7 dias. Quando ele começou a ser pressionado pela população, o que ele faz? Ele vai e oferece sacrifício. Ele não podia oferecer sacrifício, não é sacerdote. O profeta chega e exorta ele, aí ele clama, ele pede pelo amor de Deus, se arrepende e tal, pede uma segunda chance. Na segunda chance ele faz a mesma coisa, vai, elimina todo mundo, ele vai e preserva um gado. Que judiação esse gado, é só separar alguns aqui e depois oferecer em holocausto a Deus, Ou seja, Saul era esse tipo de crente, que diante da escolha, ele sabia que tinha que escolher conforme a vontade de Deus. Mas pera lá, eu vou escolher, mas eu dou um jeitinho aqui. E ora pois, Davi vai enfrentar seu primeiro desafio, agora como candidato ao Senhor. Ele vai ouvir a quem? Esse crente que fica dando jeitinho para as coisas com Deus. Então o olhar de Davi é o olhar do quê? De um garoto, jovem, crente, que está agora começando a sua vida espiritual. Ou seja, vamos dizer, um adolescente está entrando num mundo novo, mas começar de forma certa, correta. A Manu agora saindo de casa, indo para um novo tempo. Toda essa base que ela recebeu certamente fará diferença nas escolhas que ela tem que fazer pela vida. Descanse nisso, Roberto, não tenha dúvida disso, Então Saul vai aconselhar a Davi, Roberto, a partir da sua visão de mundo. Saul olha para Davi e vê o quê? Um garoto inexperiente, fala, Irmãos e irmãs, veja quanto isso é sério. Saul não era capaz de perceber que Deus era com Davi. E por quê, pastor? Porque Saul não era capaz de perceber que Deus era com ele próprio. Porque ele tinha mania de tentar ajudar a Deus no propósito que era do próprio Deus, do Senhor. E ele vai passar isso para Davi. E como que ele passa, pastor? Tentando colocar em Davi o que ele faria, o que Saul faria. Bom, eu, Saul, se fosse enfrentar o Golias, eu no mínimo eu colocaria armadura, couraça, sandália, escudo, espada, capacete, ou seja, para morrer com um pouquinho de lógica. Não vou enfrentar de forma de mãos e caras vazias. Davi bota aquilo e vai tentar andar, nem consegue, ele nunca recebeu treinamento. Eu costumo brincar com você, Davi, eu tinha o meu tamanho, baixinho, imagina a armadura, não saía do lugar, E ele pega e tira aquilo e enfrenta o gigante. E aí a cena é maravilhosa, que é um dos textos que eu, desde a minha adolescência, sempre fico encantado nessa história de Davi, e esse era um deles, Às vezes, irmãos e irmãs, o problema é tão grande diante de nós, que a gente se vê como Davi ali na adolescência, enfrentar um gigante, treinado na arte militar, acostumado a matar milhares de pessoas. A gente olha e fala assim, não, a única opção é essa. Sim, é a única opção, você tem que escolher. Então não é falar seja o que Deus quiser, assim, não, certamente você tem um propósito para isso. E Davi então produz aquela cena que desde a minha adolescência eu nunca esqueci. Tu vens contra mim com espadas e cacetetes, e eu irei contra ti em o nome do meu Deus. Então as nossas escolhas, irmãos e irmãs, para nos livrar de vexames, precisa ser em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Que é o que Paulo fala,
a nossa escolha não pode tirar a paz do nosso coração. Antes de ser tomada a decisão, a nossa escolha não pode tirar a paz do nosso coração. A nossa escolha não pode ter a obrigação de tirar o nome de Jesus para ela ser feita. Quando Paulo fala, né? Fazei tudo em nome de Jesus. Se a sua escolha tem que tirar o nome de Jesus para não envergonhar o nome de Jesus, então não é uma escolha a ser feita. É o que a gente aprende, né, nesse texto. Vamos partindo para o final da nossa reflexão. Pastor, por que isso é importante? Porque agora no capítulo 21, Davi passou o seu tempo, a conquista de Davi, ou a sua vitória, Bina, sobre o Golias, vai encher de ódio e raiva o coração do rei, que vai ficar enciumado, o rei Saul, e vai passar a persegui-lo. E Davi, antes de ser ungido rei, presbítero Milton, vai passar anos fugindo do seu próprio sogro, para não tirar-lhe a vida. E olha que ele teve oportunidade, por várias vezes o exército de Davi cresceu muito, porque ele se tornou um homem popular. Muitas conquistas, muitas batalhas. E aí, quando teve a oportunidade de tirar a vida do próprio rei Saul, poderia acelerar a sua ordenação ao reinado, né, vamos dizer assim, né? Ele não o fez. Longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Deus é que fará isso, né, sobre Saul. Por duas vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Esteve nas mãos a vida de Saul esteve nas mãos de Davi, e ele as duas vezes se negou a fazê-lo, produzindo aquela frase feita, um versículo, né, muito forte, né? Longe de mim levantar as mãos contra o ungido do Senhor, que muito pastor usa de forma muito equivocada. Eu estou usando o momento adequado aqui, porque foi isso o contexto. Bom, então, terminando, considerando que Davi se torna agora um homem que antes enfrentava, presbítera Jaqueline, as suas batalhas em o nome do Senhor, Davi se acostumou agora a enfrentar as batalhas com o quê? Com armadura, com capacete, com sandália, com espada e com escudo, com cavalos. Eu me lembro que 15 anos atrás eu participei de um congresso de pastores em Jundiaí, e um dos palestrantes trabalhou muito esse tema e eu nunca esqueci. Deus o abençoou muito naquela palestra, porque ele fala exatamente isso. Ele considerou esse período do Davi, né, pastor, e do Davi guerreiro. A diferença de espiritualidade do Davi pastor e do Davi guerreiro. O Davi pastor enfrentava as suas lutas, Magda, em o nome do Senhor. O Davi pastor se submetia ao que? Às escolhas de acordo com o propósito do Senhor. O Davi guerreiro, ou o Davi rei, passa a escolher a partir da conveniência e do poder da espada que ele aprendeu a usar. Então esse texto, no capítulo 21 de Samuel, quando ele foi chamado de surpresa, porque não esperava, pelo rei de Gate, para uma reunião, para uma convocação, ele estava despreparado, tinha poucos homens e nem arma sequer tinha. Mas ele não podia dizer não para o rei. Ele pega e atende o convite, era um rei dos filisteus. Aí ele pega o soldado de guerra, ou chefe militar, Aimeleque, aí é o texto que, quem foi que deu? A Leila, o texto que foi lido pela Leila. O soldado, o general de guerra, diz assim para Davi, disse Davi a Aimeleque: você não tem aqui nem a mão, nem uma espada ou lança para me ajudar? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Olha a resposta. Ali vai, pum, eu passaria por isso. Olha, a única espada que tem aqui é a espada do gigante Golias, que você matou, eu diria assim, quando você era crente, quando você usou estilingue, quando você não era guerreiro, quando você tinha coragem de escolher de acordo com a vontade de Deus.
e que me admira, que o Davi, ele vai, então me dá. Era hora de você cair em pranto, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo no meu ministério? Qual o padrão de escolha que agora eu estou fazendo? Porque antes eu diria, olha, vou andar com essa espada, com essa armadura aqui. Não, isso aqui não é para mim, Deus não me chamou para isso. Eu me lembro da cena semelhante quando o profeta Natan vai até a casa de Davi e fala a ele sobre o pecado de Batseba, ou contra Deus por causa de Batseba. Até o Davi perceber que aquela pessoa era ele, o sarrafo para julgar estava lá em cima. Que é aquela história que vocês conhecem, um homem que tinha 1000 ovelhas e o outro que tinha uma. E aquele que tinha 1000 tomou ainda a ovelha, né, a única ovelha que o outro tinha. O que ele merece? Assim, é a morte. Ou seja, o sarrafo está lá em cima, é a morte. E o Natan falou, esse homem é você. Não, então pera lá, vamos conversar. Vamos baixar o sarrafo. Né? Percebe? Então, amados irmãos, quando ele pega a espada de Davi, aliás, a espada de Golias, é o momento final, é o grande final. Ou seja, Davi está dando provas incontestáveis de que ele mudou os recursos para fundamentar suas escolhas. E quando a gente muda os recursos, a gente muda o padrão para fazer nossas escolhas, irmãos e irmãs, ouçam bem o que eu vou dizer, já estou terminando. A gente não tem mais segurança de que o resultado final vai nos trazer alegria ou frustração. Quando a gente escolhe sempre no Senhor, mantendo a paz de que Paulo fala em Colossenses 3 no nosso coração, se até a escolha, se até o resultado final nos trouxer dissabor, ainda assim a gente vai ter alegria. Sabe por quê? Porque a gente não perdeu a paz do coração. Então a gente volta lá para o Salmo 34, vamos terminar. É o que ele fala, né? Se você já observou, claro, lá no Salmo 34, na sua Bíblia, tem lá o título desse salmo. Não tem aí na sua Bíblia o título? Quem quer ler? Em voz alta. O Senhor é bom? Isso, aí embaixo. Ele explica. O que mais? Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele foi. Pronto. Olha só, Júnior. Ele teve muito mais medo do vexame, né? E aí acabou dando o vexame diante do rei. O rei Abimeleque, do que diante do gigante Golias que amedrontava todo mundo. Mas por que ele teve muito medo do rei e não teve medo do gigante? A resposta é simples, Niceia. Que aquele que enfrentava o gigante, ele enfrentava com o escudo que era quem? Era o Senhor ia à frente. Era uma fé pura, ingênua, ousada, corajosa, que a gente chama de fé sobrenatural, inexplicável. Não era uma fé racional, aquela coisa, eu sei assim, eu tenho que fazer, então vou fazer assim. Não, era uma fé mística, extraordinária. Por isso ele não conseguia ter medo. Ao passo que do lado, né, todo mundo tinha medo, todos os soldados israelitas fugiam, batiam em retirada, ninguém enfrentava o Golias. Vai o Davi, surpreendentemente, fala, não, eu vou, e Deus dá a vitória. Agora, depois de vários anos passados daquela cena, por que agora ele tem muito medo do rei Abimeleque? Porque ele mudou a regra, porque agora ele não escolhe mais segundo a fé, ele escolhe segundo aquilo que vê os seus olhos, não mais os olhos do coração, né? O que restou a ele? Restou a escolha humana. Vou fingir que eu sou louco, porque aí o rei vai me liberar. E eu já tentei encenar essa imagem, né? Porque ele fala que Davi se esgravatou diante do rei, de modo que a saliva descia para a sua barba, né? Imagina, se esgravatar é você colocar a mão aqui, né? Fechar aqui, né? E se fingir de louco, deixar a saliva descer. Imagina que cena ridícula, né? Um verdadeiro vexame, né? Foi o recurso que Davi usou para se livrar da presença do rei. E o rei fala assim: me falta louco aqui para vocês me trazerem mais um, né? Manda esse homem embora.
ele vai escrever o Salmo 34 como que reparando a sua vergonha, presbítero Júnior, reparando a sua vergonha e mostrando o quê? Né? Vexame ou bem-aventurança? Depende da escolha. Bom, então eu quero escolher bem-aventurança, eu quero ser bem-sucedido. Bom, então para ser bem-sucedido, Marcos, o padrão de escolha está aqui, ó. Sempre no Senhor, de acordo com o propósito do Senhor, de acordo com os princípios do Senhor. Princípio este muito forte, né? Nunca perder a paz do coração e a consciência tranquila de que você está fazendo a escolha certa, porque ela está sendo dirigida pelo Senhor. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que esta meditação no Salmo 34 seja sempre oportuna para a nossa riqueza espiritual, nosso alimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.